Entrevista do dia. Pois é, um novo Código Florestal que traz um conjunto de regras sobre a preservação ambiental em propriedades rurais. Houve uma mudança no prazo, mas as regras continuam valendo. Seria em outubro aí esse prazo que terminaria, mas agora houve uma prorrogação até maio de 2015. E eu converso com o Samir Chambela, ele que é técnico de desenvolvimento agropecuário do IDAF de Iguaçuí. Samir, muito bom dia, prazer tê-lo aqui mais uma vez. Bom dia, Andressa, bom dia você que nos ouve, é um prazer muito grande estar aqui também. Samir, então houve uma mudança de prazo, é só isso? Isso, Andressa. O Código Florestal ele continuou com as mesmas regras, ele não teve nenhuma alteração, a não ser a questão do prazo. O cadastro ambiental rural, que deveria ser efetuado por todos os produtores rurais até outubro deste ano, foi prorrogado o prazo até maio de 2015. E as pessoas precisam ir ao IDAF fazer esse cadastro? Sim, o cadastro ambiental rural no estado do Espírito Santo é feito no IDAF, de acordo com as documentações exigidas em lei e tudo mais, mas basta o produtor rural ir até o IDAF que nós forneceremos a ele toda a lista do que precisa, do que tem que ser apresentado, dos direitos do pequeno produtor e das obrigações. Então, às vezes, ele vai ter que fazer alguma modificação para fazer esse cadastro? Algum produtor tem que fazer modificação na sua propriedade? Então, Andressa, o novo Código Florestal, ele traz o pequeno produtor rural como o maior beneficente na questão ambiental. As alterações são mínimas, principalmente para os produtores menores de 4 módulos fiscais, que no município de Iguaçuí dá 88 hectares. De acordo com a norma vigente no novo Código Florestal, esse produtor ele não tem a obrigação de recuperar a floresta para atingir a reserva legal 20%. Ele necessita de averbar como reserva legal dentro do cadastro ambiental rural aquilo que a propriedade já possui de floresta, não sendo obrigatório a reposição até 20%. Então, esse novo Código Florestal basicamente explica para a gente o que é esse novo código. O novo Código Florestal ele veio para sanar algumas lacunas que ainda estavam em debate, discussão e não bem entendidas do antigo. Por exemplo, a obrigação do cadastro ambiental rural veio com o novo Código Florestal. Que é uma novidade. Que é uma novidade, não existia. E o novo Código Florestal, ele traz benefícios como a área de preservação permanente consolidada continuar sendo usada a fins de agricultura, desde que ela já venha sido usada antes de julho de 2008, ela pode continuar sendo usada, não sendo permitido novos desmatamento, novas áreas de uso em áreas de preservação permanente. Mas as que estavam sendo usadas podem continuar sendo usadas. Um exemplo, cita um exemplo para a gente desse caso que você está falando. A APP, pelo novo Código Florestal, ela continua 30 metros, não deixa de ser 30 metros. Sempre, uma APP, explica só para o pessoal que está ouvindo, é sempre próxima a rio. É área de preservação permanente, são áreas 30 metros à margem de rios, córregos e rios até 10 metros, a partir disso são 50 metros de APP, e 50 metros ao redor, no raio da nascente de água. O antigo código, o que dizia? Que essa área de 30 metros ou essa área de 50 metros, ela tem que ser recuperada. O novo código, ele diz que se você é um agricultor familiar, um pequeno produtor rural, e que utiliza essa área por meio de subsistência, ela está consolidada, ela pode continuar sendo usada. Um exemplo, o produtor tem um cafezal ou uma plantação de milho dentro de 30 metros do rio, dentro dessa proximidade de APP. Se essa plantação, se essa cultura vem sendo desenvolvida, ela já está consolidada ali desde antes de julho de 2008, ele pode continuar com essa atividade ali. Serve também para a questão de licenciamento ambiental, desde que não cause prejuízo ao curso hídrico. Se existe uma atividade passiva de licenciamento ambiental, como secador de café, despolpador, e ela já encontra-se ali nessa área desde antes de julho de 2008, ela pode continuar ali. Então, realmente, essa mudança foi a que mais sentida, né, do novo para o atual. Isso, porque antes você tinha uma obrigação taxativa de remover a ação humana, a atividade humana, para recuperação
compulsiva. Agora não. Agora você usa ela, você pode continuar usando desde que ela esteja consolidada. A gente já falou aí dessa questão da preocupação com o APP, do pequeno agricultor que vai ter essa proteção maior também nesse novo código. E como é que fica a questão das reservas, as reservas legais? Mudou alguma coisa? Então, Andressa, mudou muito também. A questão da reserva legal, hoje, ela vem sendo averbada junto ao próprio IDAF. O Cadastro Ambiental Rural já contempla a reserva legal. E a questão de porcentagem, ela traz o seguinte: o novo Código Florestal, ele continua exigindo 20%, a reserva legal continua sendo 20% da propriedade. Porém, ela dá uma ressalva ao pequeno produtor rural, esse menor de 4 módulos fiscais, que é o seguinte: o pequeno produtor rural, ele não precisa mais, como era a obrigação do antigo Código Florestal, recuperar uma área de 20%. Basta o novo Código Florestal, ele permite que esse pequeno produtor, ele registre como reserva legal apenas aquilo que ele tem como floresta na sua propriedade. Se ele não tem 20%, ele pode averbar o que ele tem, sem ter que recuperar, plantar, reflorestar uma quantia para inteirar os 20%. Então, essa questão dessa proteção da reserva também é a proteção das matas ciliares, né? Isso. Toda essa preocupação. E aí, tem também essa porcentagem, tem essa variação de estado para estado? Quem que ganha mais nessa variação? Então, Andressa, no Espírito Santo não existe um limite em função de florestas. Na região da floresta amazônica, a porcentagem para recuperação é maior em virtude do valor ecológico, do impacto ambiental típico daquela região do Brasil. Entendi. Aí vai variar realmente de acordo com cada estado, e a gente vê que o estado que tem essa maior proteção é aquela região ali da Amazônia, não Exatamente. Tem jeito mesmo, né? E aí, sempre, todas as discussões na internet sobre o código, na TV também, muito falou sobre multas, a ideia de trocar multas por reflorestamento. E isso vai valer mesmo ou isso é uma utopia ainda? Então, Andressa, as pessoas elas não podem confundir o trocar multa por recuperação ambiental. A recuperação ambiental da floresta desmatada ou do impacto ambiental gerado, ele já vem sendo estipulado por lei e já é obrigatório. Pode haver, da parte do produtor, uma proposição ao IDAF para convertimento em parte do valor de multa em projetos de recuperação, desde que sejam executados. Mas isso parte do produtor, essa oferta, e ela não vai anular ou cancelar a multa aplicada. A punição para desmatamento, para infrações florestais e ambientais, ela vai continuar. Continua a cargo da Polícia Ambiental, essa parte. E do IDAF. O IDAF também. De fiscalização. Isso, fiscalização e autuação. E aí a grande discussão, a gente falou sobre isso no início, esse código não vai afrouxar, que eu estou vendo até algumas perguntas na internet também, esse código não vai facilitar para quem tinha esse hábito de matar já ou não? Você acha que pode continuar esse rigor? Andressa, o novo Código Florestal, ele trouxe benefícios para áreas de subsistência e de pequenos produtores. Para o pequeno agricultor. Para o pequeno agricultor. E ela deixa, a proteção da floresta, ela continua vigente. Ou seja, o pequeno produtor que tem a área que outrora fora protegida, e continua sendo protegida, porém ele pode continuar usando, ele não poderá, pela nova lei florestal, ter por aquisição outras áreas de preservação. Ele vai manter aquele tinha. Ele pode manter aquele tinha, mas ele não pode criar novas dentro de áreas de proteção. Por exemplo, se ele está numa área de preservação permanente, que tem uma mata ciliar, uma floresta perto, uma matinha perto, ele não pode desmatar essa nova mata para aumentar a produção dele ali, naquele lugar onde tem mata, onde tem beira de córrego protegido, mas a não ser a área que ele já utilizava, que ele vai poder continuar. Então, em termos de proteção do meio ambiente, a lei ela continua com os rigores
E se ele quiser, por exemplo, plantar café no meio ali, fazer consorciado dentro da mata, não pode? Não, hoje em dia não existe, no Brasil, não existe previsão em lei de cultura consorciada com floresta, por ausência de apresentação de estudo por parte daquele que propõe. Porque no final das contas acaba desmatando, né? Acaba desmatando. E essa é a preocupação, né? Porque a riqueza da floresta, ela vem principalmente em estágios. Ela tem um estágio inicial, médio e avançado. E o que enriquece a floresta é justamente o tempo e o banco de sementes e a troca de banco de semente por fauna silvestre, que vai fazendo com que as novas espécies já no solo vão se desenvolvendo e diversificando a floresta em si, até que vai chegar a um certo ponto que ela vai estar uma floresta em estágio avançado, diversificada. Mais densa, né? Mais densa, isso. E o consórcio de cultura com a nossa floresta, ele vai impedir esse crescimento de espécies mais raras, de espécies típicas de florestas mais avançadas. E a gente falou o tempo todo aqui dos pequenos, né? Mas e os grandes? Os grandes, quem tem uma propriedade aí um pouco maior, vai sentir mais esse novo código? Ô Andressa, esses que têm a propriedade acima de 4 módulos fiscais, ele já está adaptado ao antigo Código Florestal. Que não muda? Que não muda quase nada. A única coisa que muda é a exigência do cadastro ambiental rural para a regularização da propriedade. Mas as regras para o grande produtor rural, aquele que tem mais de 4 módulos, mais de 88 hectares em Guaçuí, ele observará os mesmos pontos que vem observando desde o antigo código. Que é ter uma área, né? Que é ter 20% de floresta preservada, se não houver 20%, formar 20%. Esse vai ter que formar. Vai ter que formar. O pequeno não precisa. Não precisa. Observar os 30 metros à margem de córregos, rios e 50 metros de nascentes, para que seja preservado também como mata ciliar, como área de preservação permanente, e as demais regras e normas do antigo código. Então aí acaba mantendo mesmo. Então Samir Chambela, ele que é técnico em desenvolvimento agropecuário, acho que depois esclarecer bem o pessoal, né? Tirar bastante as dúvidas, né? Então, o pessoal está valendo, tem que fazer o cadastro. Você sentiu que tem muita gente fazendo, ainda falta ainda? Então, Andressa, até esse último mês, a demanda, quando foi chegando próximo a outubro, que seria o prazo final, a demanda foi sim crescendo bastante. Teve dias que foram várias pessoas dando entradas e tudo mais, mas ainda a motivação principal não tem sido a conscientização de que é necessário, para que a propriedade esteja regularizada, o produtor rural, a propriedade, possuir o CAR. Normalmente tem sido para o produtor fazer as atividades que exigem o CAR. Por exemplo, financiamento, troca, compra e venda de propriedade. Mas o principal objetivo deve ser a conscientização de que você tem que ser legal. Que tem que legalizar a propriedade. É como se fosse uma identidade, então. Isso, a identidade da propriedade. Então, às vezes, demora um tempo para fazer, é rápido, que às vezes a pessoa quer vender a terra e quer fazer rápido, não tinha. Isso demora? Então, Andressa, o que mais atrasa no serviço de confecção do CAR, de produção do CAR, os processos, os procedimentos mal apresentados. Se for apresentado dentro dos critérios, dentro dos padrões e sem falha, sem erro, o processo ele não dura mais do que 30 dias para que o cadastro ambiental rural seja entregue. Então não pode deixar para a última hora. Então quem quiser tirar dúvidas, dar alguma sugestão, tem o telefone do IDAF para ligar? Às vezes não precisa ir até o escritório. Sim, o telefone do IDAF é 3553-1504. E sempre haverá alguém à disposição para conversar, sanar dúvidas, prestar esclarecimentos a respeito de cadastro ambiental rural, a respeito de florestas, desmatamento, qualquer tipo de pergunta ambiental ou questões ambientais que venha se suscitar. E se o produtor achar também conveniente ir até o IDAF para trocar ideia, para conversar, sem compromisso nenhum, simplesmente para chegar e conversar, a gente também vai estar à disposição e vai ser muito bem recebido. Tá ok, Samir, muito obrigada pela entrevista e bom trabalho. Obrigado, bom dia.